Beleza. Olha só, fala galera, beleza? Tranquilo? Professor Lomão na área. Vamos aí para mais uma aula, né, de preparação para o Enem. Vamos falar de atualidades, vamos pegar os acontecimentos de 2019. Seria uma espécie de retrospectiva desse ano, né? A gente vai pegar aqui alguns temas muito importantes que aconteceram, que podem estar aí na redação de alguns temas da prova, beleza? Então vamos lá então. Olha só. Primeiro tema, a eleição presidencial, né, com o governo Bolsonaro iniciou-se em janeiro de 2019 e você tem essa foto aí muito interessante, né, representando aí o Bolsonaro e os seus ministros, tá? Você tem o Bolsonaro, você tem o Hamilton Mourão, você tem o Sérgio Moro, você tem aqui a Damares, né? Tem o Mandetta, alguns não estão mais, né, como ministros, né? Você tem o Paulo Guedes, entre outros aqui, ó. O GSI, né? Então, são os novos ministérios. E essa foto ela é muito emblemática, porque você tem uma foto com poucas pessoas ou menos pessoas que eram, né, nos governos anteriores, Temer, Dilma e Lula, que há uma mudança aí de pensamento em relação à política, né? Vivemos o presidencialismo de coalizão, onde você tem uma base aliada aqui para poder participar, né? Exige a quantidade de ministros, né? Para poder órgãos públicos e tudo, então você tem essas relações aí. E no governo Bolsonaro você tem uma diferença nesse processo, onde não tem esse vínculo político, pelo menos tinha, né? Até a pandemia, né? Agora parece que está modificando o processo, criou-se até o Ministério das Comunicações, chamando o genro do Silvio Santos, e a tendência aí de novos órgãos e tudo, né? E o alinhamento do Bolsonaro com o chamado Centrão. Ah, tem aqui o Ricardo Salles também, ó, o amigo da Amazônia. Tem o astronauta Marcos Pontes, né? E assim por diante. Então, olha só. Vamos ver aqui. Você já deve ter ouvido falar em enxugar a máquina pública. A máquina pública são o quê? As instituições de Estado, tá? São as instituições de Estado. E aí existe uma diferença muito grande entre Estado e governo. Estado é a burocracia, né, brasileira, governo é aquela transição, né? Por exemplo, você teve o governo Lula, o governo Dilma, o governo Temer, o governo Bolsonaro, teve o FHC, teve o Collor, teve o Sarney, né? Então são governos, os governos passam, o Estado permanece. Mas aí é lógico que tem governos que são mais alinhados ao processo mais de intervenção, outros que são mais no modelo mais liberal. E há a proposta, né, durante as eleições, de que houvesse um enxugamento da máquina pública com a diminuição do Estado. Isso é uma coisa assim meio, vamos colocar assim, irreal, por quê? Porque você vai diminuir, por exemplo, você não vai ter mais o Ministério da Cultura. Aí você vai ter um secretário de Cultura que faz a função do ministro, com um orçamento parecido e tudo, que vai só ter atribuições para um ministro principal. Tá? Então, assim, você tem a fusão de ministérios, né? Você vai ter superministros que vão ter um poder maior, mas acaba que a estrutura é a mesma, tá? Não, como diz um político aí cearense, não dá bilhão essa modificação, mas fica bonito na foto, né? Você tem uma diminuição aí dos participantes e tudo, então fica uma coisa mais interessante aí nesse processo. Então houve uma diminuição dos ministérios, onde houve agrupamento de várias pastas. Lógico, ao agrupar várias pastas, as outras deixam de existir. Então, vou citar aqui alguns superministros, né? Às vezes nem são mais, por exemplo, cidadania. Você tem, inicialmente, Osmar Terra, do MTB, como superministro da cidadania, que pegou pastas como, por exemplo, cultura, desenvolvimento social, esporte e parte do trabalho. Então, ele é responsável por questões de acesso à cultura, benefícios essenciais, políticas como, por exemplo, o Bolsa Família, o Bolsa Atleta e a famosa Lei Rouanet, né? Você vai ter abaixo dele o secretário de Cultura, que vai resolver essa posição, mas vai
está atribuído ao Ministério da Cidadania, tá? E agora ontem foi anunciado o 5º secretário de Cultura do governo, né? Saiu Regina Duarte, entrou Mário Frias, né? Antes era o Roberto Alvim, aquele discurso nazista, então houve umas modificações aí. Ó. O Osmar Terra, na reforma do Estado de 2020, ele saiu, ele não é mais o ministro da Cidadania. Vamos ver aqui. Você tem o desenvolvimento regional, juntou 6 cidades, integração nacional, Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, né? Responsável por obras como, por exemplo, obras em fronteiras, transporte público, Minha Casa Minha Vida, a Defesa Civil e o saneamento básico. Você vai ter o superministro da Justiça, ministro Sérgio Moro, né? Pegou passos aí como, por exemplo, segurança pública e parte do trabalho e perdeu uma parte aí para a mulher, né? Que algumas atribuições que a Damares passou a organizar, tá? Então, ele cuida da segurança pública nacional, combate ao crime organizado e responsável pelas polícias federais, rodoviárias federais. Como você sabe, o Sérgio Moro ele saiu, né, recentemente aí, por divergência com o presidente, né? Era um super-ministro. Outro aqui, na economia, Paulo Guedes, tá? Esse mantém-se no poder, né? Ele pegou a Fazenda, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Comércio Exterior, Serviços e parte do trabalho, política econômica do país, administração pública, comércio em geral, previdência social, né? Então essa parte aí da economia, mais ligada aí à ordem de economia neoliberal. A agricultura, pecuária e abastecimento, a Tereza Cristina também mantém-se, né? E olha só, deu a função para ela de demarcar terras indígenas e quilombolas. Ministério da Agricultura, tá? E programas como a cultura familiar e políticas de produção sustentável, né? Então, a ministra Tereza Cristina. No meio ambiente, o passa-boi, passa-boiada, ministro Ricardo Salles, né? Fixar novas, patrocinar projetos em geral, busca reduzir a emissão de gases de efeito estufa e afins, coisa que você sabe que ele não está fazendo, né? Esse também mantém-se no ministério aí, Ricardo Salles. E você vai ter alguns ministérios que deixaram de existir, porque houve a fusão, né? Então, das cidades, da cultura, do esporte, do desenvolvimento social, da fazenda, o da indústria, comércio exterior, da segurança pública, do trabalho, do planejamento, da integração nacional, né? O das comunicações também, mas depois agora voltou, tá? Outro tema importante, indicadores sociais. Estou falando de 2019, tá? Pessoas em situação de pobreza. Houve aí um aumento das pessoas em situação de pobreza, né, em 2019, de 52 para 54 milhões. E aí uma pobreza de 13,5 para 15,3, o que mostra que o Brasil ainda está em uma crise econômica muito grande. O crescimento de 2020 foi muito baixo e a pandemia agravou ainda mais, né? Então, temos aí muita coisa para se organizar para melhorar na situação brasileira. Então, olha só, em apenas um ano, o Brasil passou a ter quase 2 milhões de pessoas a mais vivendo em situação de pobreza. A pobreza extrema também cresceu em um patamar semelhante. É o que mostra em síntese de indicadores regionais divulgada pelo IBGE. De acordo com a pesquisa, em 2016 havia 52 milhões de pessoas em situação de pobreza. Esse contingente aumentou para 54 em 2017, um crescimento de quase 4%, e representa 26% da população total do país. Tá? Então, em um ano, aumentou quase 2 milhões o número de brasileiros em situação de pobreza. Aí, essa situação gerou, né, aquela propaganda em torno da reforma da Previdência, falando que, ao fazer a reforma, o Brasil iria então, se organizar para a política econômica e atrair investidores, e o Brasil ia desenvolver. A reforma da Previdência foi passada em 2019, porém, em 2020 mostrou que os números ainda estão muito abaixo do esperado. Quer dizer, não houve essa melhora esperada, infelizmente. Tá? Então, houve um decréscimo aí na situação econômica brasileira, ainda estamos em crise, muita gente passando por dificuldade, aí você vai ter a uberização do trabalho,
né, onde muitas pessoas vão fazer bicos, né, através até de aplicativos que vão fazer a ponte entre o consumidor e o trabalhador. Então, e também mostrando a desigualdade, né, regional no Brasil, né, alguns estados aí no norte e nordeste com maior nível de pobreza, no sul e no sudeste com menor nível de pobreza. Outra coisa importante é a questão do Brexit, tá? O Brexit foi um projeto de saída do Reino Unido da União Europeia. O plebiscito foi feito em 2016, a notificação foi feita em 2017 e o prazo final para a saída era em março de 2019. Porém, não foi cumprido. Theresa May não conseguiu cumprir esse chamado Brexit, tá? Então, o governo britânico adiou no dia 23/5 a quarta votação no parlamento sobre o controverso acordo para o Brexit, inicialmente prevista para a primeira semana de junho, após as críticas de muitos conservadores às concessões feitas pela primeira-ministra Theresa May. A votação sobre o projeto de lei não foi incluída no programa legislativo anunciado na quinta-feira aos deputados. Nós informaremos a Câmara sobre a publicação e a introdução de um projeto de lei sobre o tratado de retirada após o recesso parlamentar, previsto até o dia 4 de junho, declarou o representante do governo, Mark Spencer. Tá? Então, olha só, em 2014, né, houve aí o Reino Unido pedindo flexibilização em relação à União Europeia, isso não aconteceu. Em 2015, você tem David Cameron reeleito, primeiro-ministro, e prometendo fazer o plebiscito. Em 2015, houve o plebiscito e passou-se, né, com um número muito grande. David Cameron, que não concordava com o Brexit, né, resolveu renunciar porque ele não poderia conduzir esse processo. E aí entrou Theresa May com essa função de passar o Brexit. Ela entrou em 2017 e ela saiu em 2019, porque ela não conseguiu estabelecer os acordos de como seria feito isso. Ela falhou miseravelmente. E aí entrou no seu lugar, né, um cara chamado Boris Johnson, que tentou fazer um hard Brexit em 2019, não conseguiu, mas depois, em janeiro de 2020, finalmente, o Brexit aconteceu. Então você tem, 2014, o Reino Unido tentando estabelecer uma relação mais privilegiada na União Europeia, não conseguindo. 2015, né, o primeiro-ministro prometendo o plebiscito, 2016 tendo o plebiscito, 2017 notificando a União Europeia, 2019 o prazo acaba e não acontece por divergência, mas finalmente em 2020, né, o Brexit aconteceu, o Reino Unido já não é mais um integrante da União Europeia. Um grande tema de discussão em relação a esse Brexit é a questão entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, né? A fronteira entre eles aí, tá? Então, esse foi um grande debate sendo feito, porque eles queriam liberar a fronteira, porém, com o Brexit, com a saída, né, isso seria mais dificultado. Então, foi uma das coisas que mais atrapalhou, né, no acordo sendo feito. O Boris Johnson foi o primeiro-ministro que assumiu o cargo, né, e ele propôs fazer uma zona reguladora única para toda a ilha da Irlanda e o descarte definitivo do controverso mecanismo de salvaguarda backstop. Johnson afirmou que seu país abandonará a União Europeia, aconteça o que acontecer. Né? Então, totalmente favorável ao Brexit e aconteceu. Outro tema importante também de autoridades é a criação do acelerador de partículas brasileiro, em Campinas. Tá? O valor estimado aí de 1,8 bilhão de reais. O governo federal vem repassando verbas lentamente para a construção do acelerador, mas em novembro, com o investimento realizado na casa de 1,3 bilhão, os primeiros testes devem começar a ser feitos. O Sirius é o mais avançado acelerador de partículas da sua categoria no mundo inteiro, sendo uma fonte de luz síncrotron. Ele ganha esse nome por ser capaz de lidar com espectros de radiação, que inclui os raios-x, ultravioleta, infravermelho e mais. Então, uma atualidade aí no Brasil, né, o acelerador de partículas brasileiro. Nobel da Paz em 2018, né, você tem aqui então Nadia Murad, de minoria Yazidi, e Denis Mukwege, ginecologista que atua em defesa de vítimas de abuso sexual, foram os vencedores.
Então você vai ter aí os vencedores do Prêmio Nobel em 2018 lutando aí contra a violência sexual com mulheres em regiões de guerra na África, tá? Em 2019 foi eleito, né, o Abiy Ahmed, né, chefe aí de um país da África. Deixa eu ver aqui. Primeiro-ministro da Etiópia, né, no chifre da África, que fez acordo de paz aí com a Eritreia. Então, o chifre da África, pessoal, é a África da África, a região mais pobre do continente mais pobre, né? E passa por várias e várias greves, várias guerras, né? E em 2019, o chefe de Estado da Etiópia conseguiu fazer acordos de paz e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Quem será que vai ganhar em 2020, hein? Vamos ver, né? O Paquistão ultrapassa o Brasil, né? O Brasil já não é mais o quinto país mais populoso do mundo. O Brasil é o quarto país mais populoso, o sexto país mais populoso do mundo. Ele perdeu uma posição para o Paquistão. Por quê? Porque o ritmo de crescimento da população brasileira está cada vez mais devagar. Em outros países como o Paquistão, como Nigéria, como o Egito, o ritmo está muito rápido. E aí o Paquistão ultrapassou o Brasil, né, nesse ranking aí, de acordo com um relatório feito pela ONU, tá? Então, em 2019, o Brasil se tornou o sexto país mais populoso do mundo. Estima-se que em 2100, se o mundo não tiver acabado, né, o Brasil não vai estar entre os 10 mais populosos, porque outros países vão ultrapassar, como, por exemplo, o Egito, como, por exemplo, a Nigéria, entre outros aí, tá? Então, o Brasil perdeu a quinta posição no ranking, né? E o Luiz Felipe está aí. Oi, Luiz Felipe, tudo jóia? Olha só, eleições na Índia, tá? Em 2019, houve eleições na Índia. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, porém, é o primeiro país mais populoso e democrático, pelo menos semidemocrático, né? Então, assim, a China tem mais pessoas que na Índia, mas a China não tem eleições. Então, a Índia é a maior democracia do mundo. Pessoal, 814 milhões de votantes, né? Quase 4 vezes a população do Brasil, tá? De eleitores na Índia, tá? Então, em 2009 houve eleições na Índia. A Índia é o país de maior democracia do mundo, porque a população é de mais de 1 bilhão de habitantes. Outra coisa é que racha nos BRICS, tá? O Brasil faz parte do grupo com Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, você tem aqui o Putin na Rússia, você tem na China aqui o chefe chinês, esqueci o nome, na Índia também, e o da África do Sul. E aí houve uma reunião dos BRICS em 2019 e houve aí um processo, né, de divergências, né? O Brasil totalmente contrário à questão da Venezuela e os outros países favoráveis à Venezuela. Então, o Brasil ficou isolado na reunião dos BRICS aí, tentou não discutir sobre esse assunto, tentou fugir desse tema, mas o tema foi abordado e o Brasil ficou, né, muito desconfortável nessa questão por conta de divergências de pensamento, tá? Outra aqui, guerra comercial entre Israel e China, que vem desde 2017, né, e se prorrogou. Você vai ter aquelas questões relativas ao fato da China, né, violar a propriedade intelectual, a falsificar os produtos, a possuir mão de obra semi-escrava, né? E o Donald Trump resolveu, então, sobretraxar alguns produtos chineses para poder favorecer no seu local. E a China resolveu fazer na mesma medida, né? É como se fosse assim, um jogo de truco, né? Truco, 6 mil, 9 mil. Então, cada um dobrando a aposta aí. Pessoas muito grandes, inclusive até afetando a economia mundial, porque se as duas maiores economias do mundo estão tretando, né, através aí de restrições comerciais, pode ser que a globalização ela se enfraqueça e que haja mais processos de intervencionismo no mundo, né? Então, o que acontece lá na China é muito importante para a gente poder compreender, né, a questão da economia mundial. Então, Donald Trump reclamando, né, dos abusos da China
e fazendo uma guerra comercial. Outro tema importante, foto do buraco negro, né? Então, é um esforço mundial, cientistas do mundo todo, né? Fizeram várias e várias fotos aí, através de um algoritmo de computador, conseguiu reunir essa informação e captar essa imagem de um buraco negro. Muito parecido com o modelo proposto por Einstein, tá? Então, finalmente eles conseguiram comprovar o que já tinha sido imaginado ou estudado, né? E lógico, tem os memes também, né? Brincando, né? Que uma pessoa aí com café, uma pessoa, né, com miopia, sei lá, vendo uma imagem do buraco negro, de repente coloca o óculos, né? É a chama de um fogão, né? Mas olha só, acho surpreendente, foto é resultado do trabalho de uma rede de telescópios do projeto Event Horizon Telescope. Meu inglês é perfeito, né? A imagem disponibilizada mostra um buraco negro no centro da enorme galáxia Messier. Professor, Ai, que susto, menino. Você tá desculpa. joia? Não, beleza. Vou falar. Quem fez essa foto aí foi uma brasileira, né? Não, não foi um brasileiro. Foram cientistas do mundo todo. Mas foi uma mulher que é a chefe que organizou esses algoritmos que conseguiu desenvolver esse projeto, né? Mas não é coisa de uma pessoa só, não. É um esforço científico mundial. A importância disso aí não é você conhecer um buraco negro, e sim mostrar que a ciência, né, de mãos dadas, consegue fazer coisas impressionantes, porque é uma dificuldade muito grande conseguir captar essa imagem, entendeu? Então, assim, você pode destacar em relação a isso, né? Mas participa, tá? Eu quero ouvir a voz de vocês. De que foi liderado por uma mulher, né? Então, mostrando aí a força das mulheres na ciência, que é muito importante, importante mesmo. Outra coisa aqui, desemprego no Brasil, né? O desemprego voltou a aumentar fortemente no primeiro trimestre, segundo o IBGE, e agora está cada vez maior por causa da pandemia, né? Então, apesar da economia estar recuperando lentamente desde 2017, o mercado de trabalho não dá sinais de melhora. Pelo contrário, os dados divulgados pelo IBGE mostrou que a taxa de desemprego aumentou entre o último trimestre de 2018 e o primeiro de 2019, passando de 11,6 para 12,7. Na prática, significa que o número de pessoas que procuram vagas subiu de 12,2 milhões para 3,4 milhões. Então, infelizmente, né, aumentando a taxa de desemprego no Brasil, mas um sinal de que a economia não conseguiu se recuperar. Outro tema importante, Greta Thunberg foi eleita a personalidade do ano pela revista Time. Isso mostra que ela se tornou uma pessoa muito conhecida e influente no mundo todo. Pessoal, a escolha da pessoa do ano por uma revista, um periódico, né, norte-americano, não quer dizer que ela seja uma pessoa boa ou ruim, ou melhor ou pior. Simplesmente uma pessoa que se destacou naquele ano. A pessoa começou a falar assim, isso aí não significa nada, e a Time já colocou Hitler, já colocou Stalin como pessoa do ano, já colocou pessoas, o Churchill, e assim por diante. Quer dizer, isso não refere-se ao mérito da pessoa, e sim o fato dessa pessoa ter sido conhecida do mundo todo. Tá? Então, de acordo com... Todo ano você tem, né, a busca aí sobre isso, a pessoa do ano. Teve um ano, pessoal, que eles colocaram na capa um papel espelhado e assim, pessoa do ano, você. Isso aí foi bem quando começou mesmo a crescer o YouTube no mundo, as pessoas, né, nas suas casas começaram a gravar vídeo, que nem o Whindersson Nunes, que nem o Justin Bieber, e conseguiram alcance aí mundial, nacional, mundial, né, por conta disso, mostrando que todo mundo consegue ter uma grande evidência mundial sem necessitar aí dos grandes centros por conta da internet. Tá? Mas nesse ano 2019, foi a Greta Thunberg que liderou um grupo de jovens aí que passaram a fazer protestos em relação à questão ambiental, né? Matando aula na sexta-feira no mundo todo. Então, uma pessoa que ficou muito conhecida aí, né? O Bolsonaro chamou ela de pirralha e ela colocou no Twitter, sou pirralha. Outra coisa aqui na Itália, o Salvini, né, que é o líder da extrema-direita na Itália, como o Bolsonaro, como o Trump, como o Boris Johnson, como outros presidentes aí, né? Ele
ele passou a sofrer uma retaliação dos outros grupos por conta das ideias extremistas e assim por diante, né? Então, o Salvini, né, que é grande aliado aí do grupo político aí da extrema-direita, ele conseguiu fazer uma coisa muito interessante, que ele conseguiu unir, né, partidos opostos aí, um centro-esquerdista e um movimento populista, em torno de uma coalizão contra o Salvini, né? Então, inclusive até ele sendo também um pouquinho eurocético aí, então está na mesma onda do Brexit. Então houve uma junção aí de grupos diferentes, uma força de colisão contra esse extremista da direita na Itália, Matteo Salvini. Aqui nós temos um cara, né, brasileiro, né? Ele tem dupla nacionalidade. Não sei se agora não fugiu se ele é turco brasileiro, se é alguma coisa assim, né? Acho que ele é libanês e brasileiro, um lance mais ou menos assim, tá? E ele se tornou um cara muito importante aí porque ele era CEO, né, o presidente, né, do grupo Renault e Nissan, tá? Então esse cara, esse grande empresário aí, né, esse grande executivo, ele foi preso, né, no Japão, acusado de estabelecer aí crimes em relação ao erário público, em relação à suspeita, né, de ações, documentos relativos a fraudes, né, fraudes econômicas, fraudes bancárias, tá? Então, e ele foi preso e ele revoltou-se com isso, falando que foi uma prisão degradante, né? Então, um cara importante, um brasileiro, um executivo importante no mundo, foi preso no Japão. Depois ele conseguiu fugir da prisão. Ele estava em prisão domiciliar e conseguiu fugir, né, do Japão, acusando que o julgamento de não ser um julgamento justo, tá? Carlos Gross. Uma coisa muito importante aí, pessoal, a junção de duas empresas de cosméticos, né, a Avon e a Natura. A Avon, acho que é americana, a Natura, ela é brasileira, né? A Avon comprou ações da Natura, a Natura comprou ações da Avon, mas quem passou a ter o comando sobre tudo isso aí é o grupo da Natura. Então, né, essas fusões aí nacionais. Então, a fabricante brasileira de cosméticos Natura confirmou a compra da concorrente Avon por aproximadamente 3,7 bilhões, né, criando um grupo avaliado em 11 bilhões. Então, você tem aí essas fusões, como, por exemplo, o Grupo Ambev também, das cervejarias, né? Você tem a Avon, você tem essas chamadas holdings mundiais aí, né? Então, a Avon vai controlar, a Natura vai controlar esse grupo aí, né? Então, a junção de duas grandes empresas de cosméticos mundiais, a Natura, que tem como grande... Isso mesmo. Tem como grande lema aí a questão ambiental, né? E vamos falar também de memes, né? Porque os memes são importantes, né? Por exemplo, olha só, armas químicas e guerra civil na Síria, né? A questão dos Estados Unidos atacar a Síria por conta, né, da acusação de que a Síria atacou a Síria, né? Vou matar sírios para mostrar para os sírios que é errado matar sírios, né? E aí a brincadeira do Trump com o Putin, né? Mano, por que tu atacou a Síria? Porque achamos que a Síria tem armas de destruição em massa. Por que você não atacou a Coreia do Norte? Vai, porque ela tem. Quer dizer, né, aquele negócio de ter armas de destruição em massa que o Bush falava, né, sobre o Iraque, também se repetiu aí, né? Só que quando alguém efetivamente tem mesmo, você tem um medo de atacar, né? Nós temos aqui outro meme sobre a questão do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, né? E aí a brincadeira com mudas lamentações. O Trump, né, se envolvendo numa política internacional que afeta os mercados americanos. Ele prometeu que ia focar o seu governo em relação só à política interna americana. Então, ele fazer uma coisa que afeta a economia dele, né, é um grande contrassenso aí para seus apoiadores, né? Então, o Trump aí ajudando Israel e prejudicando, né, a economia do seu país. Então, esse meme fala sobre isso.
Nós temos aqui a questão das tensões nas Coreias do Norte, né? Mamão vai na cabeça, mamão vai na cabeça, o movimento é sexy, bomba. Quer dizer, a Coreia do Norte falando que tem a bomba nuclear e ameaçando o Japão e a Coreia do Sul. Os Estados Unidos, né, entrando nesse processo aí. E aqui é aquela brincadeira, né, que o qual é o nome desse cara mesmo? O que fez a música Ofegana está? Esqueci o nome dele agora. Né? Nossa, Sexy Lady. Psy, isso mesmo. Obrigado, Giovanni. O Psy, né, destruiu o mundo pela cultura e o Kim Jong-un vai diminuir pela guerra mesmo, né? Vai quebrar pela guerra mesmo. Obrigado, Giovanni. Outra questão também, eles acusando o Irã de fazer armas de destruição em massa, bomba nuclear, né? Enquanto isso você tem que seguir o seleto grupo atômico, tá? Pessoal, Coreia do Norte, lá em cima, você vai ter Índia e Paquistão, rivais próximos aí, né? Quietinhos. Você vai ter Israel e os grandes líderes aí, né? No mundo ocidental, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, né? E a China atrás ali, então mostrando que esse seleto grupo atômico não aceita novos membros. E ele acusando o Irã de tentar fazer isso aí, tá? E aí os Estados Unidos resolveu romper um acordo com o Irã, né, falando que o Irã não é amigável. Isso revoltou os membros da União Europeia, que começaram a discutir com ele por conta disso, porque se ele brigar com o Irã pode voltar a gerar armas nucleares, isso pode gerar uma tensão. Isso se mostrou, porque em 2020 houve, né, aquela tensão com Qasem Soleimani. E aí, quando a Angela Merkel deu uma bronca nele, eles fizeram um meme, como se ele fosse um bebê chorão e ia dando papinha para ele, olha só. A internet não perdoa, né? Estou passando aqui mais rápido porque o Zoom está terminando, né? Depois a gente volta para fazer exercícios, tá? Você tem aqui mudança em Cuba, né? Aqui uma brincadeira que Cuba não é democrático e que Cuba está se abrindo mais na economia, né? Isso porque você tem a saída do Raul Castro e a entrada do Miguel Díaz-Canel. Pela primeira vez você vai ter um presidente em Cuba que não é da família Castro, tá? Outra aqui, né, a Argentina pedindo dinheiro para o FMI, né, a Argentina é como se fosse o Homer Simpson do FMI, que é o Sr. Burns, né? De volta para o futuro, né? Isso aconteceu muito nos anos 80. A Argentina pediu dinheiro para o FMI. Aqui mostrando, né, documentos da CIA de que o Geisel autorizou a execução de presos políticos e a tortura, né? E aí o pessoal que é favorável à ditadura falando que a gente pode fazer um Kahoot, né, Luiz Felipe? Você vai aprender de novo, né? Porque toda vez que tem Kahoot você não consegue ganhar, tô brincando. Não sei mesmo não, professor. Mas é bom que aprende, né? Se diverte. Isso mesmo. E só eu perto do Giovanni, da Rafaela e tu perto. Aqui é a polarização política, né? Brincadeira com o Bolsonaro em relação ao Nióbio. Ele achou o Nióbio aí foi fazer uma propaganda como se fosse um cara do medalhão persa, né? Então, olha só, falta 2 minutos para acabar aqui. Aqui, ó, um broche americano made in China, falando da guerra aqui. E eu tinha preparado, ó, 6. Passar aqui, ó. Exercícios, tá vendo? A gente pode fazer no Kahoot, pode ser? Então, eu vou encerrar aqui a reunião, a gente volta para a gente poder fazer o Kahoot.